Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para bater um papo mais descontraído a respeito de uma situação que de repente você já deve ter enfrentado na sala de aula, que é a timidez de um aluno ou de vários alunos, né? Como a gente pode lidar com a timidez infantil? Como que a gente trabalha com isso dentro da sala de aula? Não é muito difícil da gente identificar um aluno tímido, porque ele é mais reservado, ele é mais fechadinho no canto dele, né? Então a gente já percebe algumas modificações no decorrer da aula, enquanto a criança fica mais tolhida, enquanto a criança conversa menos. Então esses detalhes tem que deixar o professor atento para poder trabalhar em cima disso. De repente você nota aquela criança mais reservada, mais calma. Quando você vai falar com ele, ele não consegue olhar nos seus olhos, ele abaixa a cabeça. Já perceberam alguma criança assim dentro de sala de aula? Antes de mais nada, a gente deve fazer com que essa criança tenha entrosamento com as outras crianças. Só que isso não pode ser uma coisa forçada, né? Isso tem que vir de dentro dela. A gente tem que estimular para que isso aconteça. Esses estímulos, eles começam aos poucos, com conversas, com brincadeiras, né? Alguma palavra direcionada a essa criança, chamando para brincar, chamando para participar de jogos, de conversas, muito trabalho em grupo. Porque o que acontece? A criança muito tímida acaba acarretando para ela problemas de aprendizagem, problemas cognitivos, problemas de desenvolvimento. E essa timidez, para ela futuramente, vai ser assim um transtorno, tanto para ela arrumar emprego, como para ela se socializar com outras pessoas. Né? Crescem adultos tímidos. E essa timidez, o professor pode tentar tirar dentro da sala de aula, embora também seja uma coisa que venha de casa. Então, em conjunto com os pais, numa boa conversa, num bom diálogo, no porquê que essa timidez acontece, pode-se sim dar um jeitinho para que isso venha melhorando aos poucos. Não podemos deixar que essa timidez dessa criança vire bullying, como foi falado no vídeo passado sobre o bullying, né? Então, ele é muito quietinho, ele não quer conversar, professor, ele não fala, ele não quer participar. Então, trazer também essas crianças para a realidade desse problema, porque é um problema, né? A timidez acaba virando um problema para a própria criança. Então, de repente, conversar com as demais crianças e explicar que ele quer ficar no cantinho dele, porque ele não quer conversar naquele momento. Vamos tentar todo mundo ser amigo dele, vamos tentar todo mundo trazer ele pra gente? Isso não é um problema tão difícil de se resolver. Aos pouquinhos a gente consegue chegar nessa criança a ponto dela se soltar um pouquinho mais. Mas se você perceber, professor, que esse aluno de jeito nenhum se solta, de jeito nenhum se socializa, de jeito nenhum interage com outras crianças, ou até a dificuldade de aprendizado está começando a pegar mais forte, os pais devem ser solicitados. Porque de repente alguma coisa está acontecendo na casa dela também para que ela haja dessa maneira e tenha esse comportamento na escola. Pode-se pensar em bullying, pode-se pensar em pedofilia, por que não? Porque isso acontece barbaramente todos os dias. Pode-se pensar em alguma pessoa que está forçando ela a fazer alguma coisa que ela não queira, alguma coisa que ela esteja vendo e não esteja aceitando dentro da casa dela, a escola que não esteja de acordo com o que ela espera. Então tem N fatores que precisam ser esclarecidos mediante os pais, mediante os responsáveis, para ver se esse tipo de comportamento dessa criança é o mesmo que ela está tendo em casa. É a mesma situação que está tendo em casa e na escola. Porque a timidez dessa criança pode ocasionar muitos problemas para ela futuramente. Se os pais forem maleáveis, se forem abertos à conversa, de repente encaminhar, né, a um acompanhamento psicológico, por que não, fonoaudiólogos, há bastante profissionais que podem ajudar nessa área para que essa criança se solte e se desenvolva mais. Um breve relato, só para vocês entenderem mais ou menos, que eu já passei por isso, né? Eu já tive alunos muito tímidos, muito reprimidos, muito no cantinho deles. Teve um dia até que eu achei que o menino estava doente, porque ele se colocou no canto dele, lá ele ficou, e por dias. Aí eu mandei bilhete para a mãe, perguntei se o menino tinha algum problema de saúde, ela disse que não.
Eu fui conversar com ele muito em segredo falou pra mim: não, Pro, é porque o fulano falou que eu sou muito feio e que eu não posso fazer parte do grupo. Aí é que nós entramos novamente na questão absurda do bullying, né? Que isso daí tem em sala de aula e não adianta, cada vez pior. Então, como que eu lidei com isso? Eu falei, ele falou que você é feio? Por que será que ele falou isso? Você sabe que você não é feio, você é feio? Ele falou, eu não me acho feio. Eu falei, então, na verdade você não é feio. Ele falou isso para irritar você e ele conseguiu. Você acha isso legal? Você não pode deixar as pessoas falarem o que quiserem e você se magoar com isso. Você tem que acreditar no que você acha que você é. Então eu fiz uma rodinha em sala de aula, chamei todas as crianças e falei, agora nós vamos fazer uma brincadeira tal que envolvesse toda a sala. E o fulano tá aqui e ele vai brincar também. Então todo mundo vai brincar junto. Começando por ele, a brincadeira começou por ele. Então na brincadeira as crianças tinham automaticamente que interagir entre elas. E foi o que aconteceu. Então aos poucos ele foi se soltando e vendo que ele era absolutamente igual a todos que estavam lá, que não tinha esse tipo de problema de feio, de bonito, de adjetivos ruins que eles pudessem lançar para eles, porque primeiro que eu estava presente, né? Então eu já tinha conversado com ele sobre respeito, sobre o bullying, sobre tudo que havia de negativo que não podia acontecer dentro da sala de aula. Então aquela criança ela já se soltou mais depois de ter conversado comigo e com os colegas. Então você percebe que é muito simples, é só você chegar nessa criança e conversar, mas conversar na linguagem dela, conversar de uma maneira que ela entenda, né? Que não pode acontecer esse tipo de coisa. E 90% dos casos de timidez em sala de aula são devido a bullying, são devido a não enquadramento dessa criança dentro da sala de aula. O aluno tem que aprender a se ver como um ser social, assim como todos nós somos. Então, essa socialização que ele aprende desde a educação infantil é muito importante por isso, porque ele se sente igual aos demais. Então, papai, mamãe, se vocês perceberem que seu filho é muito tímido dentro de casa, não interage com outras pessoas, a professora também já comentou sobre isso na escola. Busquem conversar, busquem se aproximar mais dessa criança, ser mais amigos deles, os dois, tanto o pai quanto a mãe, né? Porque isso vai surtir efeitos positivos. Trabalhem conjuntamente com a professora, com a direção, com a coordenação da escola, que vai ajudar muito. Vocês começam a fazer um tratamento com ele, de conversar, de interagir, de querer saber o porquê, de querer saber o dia dele como foi, fazer mais perguntas para ele. E na escola, a professora também vai fazer essa parte dela no sentido de, sabe, querer orientar, querer trazer ele para dentro da sala de aula, nessa interatividade toda, né? Porque a sala de aula, as aulas, elas são constantes, né? Então tem muita brincadeira, tem muita atividade, então ele tem que participar daquilo. Por isso a escola, ela tem um papel fundamental na timidez, no desprendimento, na socialização da criança. É muito importante isso. Mas não se preocupem que tudo é uma fase, tudo passa, né? Mas quanto mais cedo a gente puder trabalhar esse lado, quanto mais cedo a gente trouxer essa criança para o mundo do social, do divertido, sabe, do companheirismo, de participar, a participação ativa dele nos trabalhos, na sala de aula, com o professor, mais cedo essa criança vai se desenvolver. Então, cabe a nós professores, cabe a vocês pais, também orientarem nesse sentido. Nada forçado, nada assustador para a criança, né? Para ela não se assustar, não pensar que, nossa, será que eu tenho algum problema? Eu não consigo me soltar. Não, deixa a coisa acontecer automaticamente, porque vai acontecer. Sabe, tudo é uma questão de fase, uma questão de idade, uma questão de aperfeiçoamento, uma questão de entrosamento dentro da escola. Então, tudo isso é natural. Agora, cabe a vocês, pais e professores, se unirem nesse sentido, de deixar com que a coisa flua, sim, naturalmente, mas estimularem para que isso aconteça da melhor maneira possível. Hoje a gente falou sobre a timidez em sala de aula, mas eu espero comentários de vocês sobre alguns assuntos que vocês queiram falar. A gente vai ter o maior prazer de estar batendo aquele papo juntos, tá bom? Obrigada por assistirem mais uma vez o meu canal. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.